Boa noite, então, a todos e todas. Que a paz de Jesus esteja conosco, né? Mas gostaríamos hoje de refletir sobre essa paz de Jesus de um jeitinho um pouquinho diferente. Quem de nós não gostaria de encontrar essa paz, né? Nós passamos muitas vezes a nossa vida inteirinha pensando em encontrar paz dentro dos nossos corações, não é verdade? E tantas vezes nós levantamos as nossas mentes, os nossos corações em preces, pedindo por graças, pedindo por bênçãos divinas, auxílio, amparo, para que a gente encontre a felicidade tão desejada, para que a gente encontre a cura tão desejada, para que a gente encontre aquilo que a gente mais almeja na vida e que no fim das contas seja essa felicidade, seja essa cura, seja esse presente, seja essa graça, seja aquilo que, né, aquilo que mais a gente almeja é aquilo que vai na nossa cabeça, vai nos trazer a paz. Mas será que essa paz vem de fora para dentro da gente? Ou será que essa paz brotaria de dentro da gente para fora? E se ela brotaria de dentro da gente para fora, como será afinal que a gente poderia fazer para que ela comece a nascer dentro de cada um de nós? No Livro dos Espíritos, que foi uma das obras codificadas pelo Allan Kardec, capítulo 1, sobre a lei divina ou natural, que versa sobre a origem e o conhecimento da lei natural, pergunta número 625 que Kardec fez para os espíritos, ele pergunta o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E essa pergunta entre nós, espíritas, ela é bem conhecida. E acredito que entre nós cristãos fique fácil da gente imaginar também a resposta muito simples. Qual é a figura mais perfeita que nos serve de guia e modelo na Terra? Resposta simples: Jesus. A resposta é simples. Agora, seguir esse modelo já não é tão simples. Mas muito embora não... Vocês conseguem ouvir? Posso seguir falando? Lá no fundo também? Está todo mundo ouvindo? Beleza. Aqui também? Ainda que não seja simples, é possível, porque jamais Deus, que é o nosso Pai de infinito amor, infinita bondade, jamais Ele nos deixaria algum encargo, alguma coisa que fugisse da nossa capacidade, do nosso alcance, afinal. É claro que nós, que ainda habitamos um mundo que está em transição de um planeta de terras e expiações para um mundo de regeneração, a gente aí não vai conseguir fazer isso virar, né, nos tornar um exemplo, como Jesus foi, de amor, que ama todo mundo, um tal qual o outro, na mesma intensidade. Talvez que nós amássemos um filho e tal, uma humanidade inteira, a gente não consegue isso numa única encarnação, certo?
Mas nós temos condições de conseguir sim isso um dia, passo a passo, etapa a etapa, né? Para que um dia a gente consiga alcançar esse nível de paz que Jesus trazia com ele. Porque quem ama, quem transmite coisas boas, quem está para servir, consegue ter uma paz. Traz a paz dentro de si. Quando alguém nos pergunta, quando nós perguntamos a alguém, né, encontramos um amigo, um conhecido, e perguntamos a essa pessoa, bom dia, como vai? Alguém de vocês já ouviu a pessoa responder assim, eu estou muito bem, passei uma raiva hoje cedo, estou ótimo, estou maravilhoso. Ninguém ouve essa resposta. Briguei hoje de manhã, foi uma briga louca de boa. Tô super legal. Né? A gente não sente coisas boas, a gente não fica em paz. A paz não brota dentro de nós quando nós nos permitimos determinadas coisas. Lógico, somos humanos. Essas emoções, esses eventos, eventualmente, eles vão acontecer nas nossas vidas. Mas eles não nos fazem bem, eles não nos trazem a paz dentro de nós. Jesus, como nosso modelo mais perfeito, ele tinha paz dentro dele, porque o amor, ele era um amor integral. Ele era um amor que era capaz de estar sendo assassinado e pedindo o perdão e amando os seus inimigos. As pessoas que estavam literalmente lhe fazendo mal, amando como ele amava a sua mãe que estava ali nos seus pés. Da mesma forma, sem distinção alguma, entre o seu assassino e a sua mãe. Esse é um amor que traz paz. Nós precisaremos ainda de algumas encarnações, muitas provavelmente, para que a gente chegue um dia nisso. Mas a gente tem condições de chegar. A gente não pode olhar para a quantidade de tempo que falta para chegar lá, se desanimar e ficar parado sem fazer nada. Mas a gente precisa dar passinhos para que a gente consiga, né, nessa caminhada, e evoluindo pouco a pouco. E cada passo que nós damos, essa paz ela vai aumentando dentro dos nossos corações. Né? É um dia a mais de bem-estar conosco, interior. É um dia a mais sem preocupações. Numa comunicação recebida pelo Divaldo Franco, do Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra de Menezes colocou que são muitas as nossas queixas a respeito do quão distante ainda estamos do exemplo, do modelo de Jesus. E o quão difícil, muitas vezes, a gente acha, quanto que a gente reclama da dificuldade de seguir os passos de Jesus, muitas vezes, nas nossas vidas cotidianas. Né? E que, por isso, vieram outras almas em missão, né? Que são mais próximas de nós, os apóstolos, né? Pedro, Paulo, tantas outras pessoas que não são Jesus, mas que nos também deixaram bons exemplos. Né? Tantas pessoas, tantos de nós ainda podemos deixar boas coisas, boas obras nas ciências, boas obras morais na sociedade, boas na arte, na literatura, na tecnologia, e deixarmos coisas bonitas para serem lembradas. Né? E isso acaba nos aproximando, porque a gente consegue enxergar o meio do caminho até chegar lá. Nesse sentido, podemos lembrar de um irmão que é um modelo belíssimo, Mahatma Gandhi, que deixou uma frase maravilhosa na sua história. Ele disse o seguinte, vamos lembrar quem era o Mahatma Gandhi. Né? Mahatma foi um título que ele conquistou entre o seu povo hindu, né? Significa grande alma. E de fato foi, porque foi
a vida dele foi dedicada a encontrar formas de lutar pela paz, mantendo uma atitude de paz, sem guerra, sem violência, né? E foram grandes as conquistas do Mahatma Gandhi nesse sentido, né? Principalmente a respeito do anticolonialismo, né? Na libertação ali do povo dele e tudo mais. E ele trouxe uma frase que é muito bonita, quando ele diz assim: não existe caminho para a paz. Como a gente faz para encontrar paz? Não existe um caminho para a paz. A paz, ela é o caminho que a gente escolhe percorrer. Se eu escolho percorrer o caminho das preocupações excessivas, da animosidade, do materialismo excessivo, não que nós não precisemos, mas excessivamente, né, nos apegos, enfim, né, das coisas que fogem daquilo que é essencial da nossa passagem, da nossa breve passagem pela Terra, obviamente nós estamos num caminho que não nos vai trazer paz alguma. E pior, muitas vezes vai perturbar a paz dos nossos irmãos, acarretando então ainda alguns débitos para nós, para que nós vamos acabar tendo que resolver isso depois. Né? Então, são escolhas que a gente precisa cuidar e a gente precisa nos atentar. Em Pedro, capítulo 3, versículo 11, foi curiosamente a mensagem lida no início, né? Busque a paz e siga, Pedro diz, busque a paz. Não é reivindique a paz, lute pela paz, faça bagunça pela paz, exija a paz, nada dessa ordem. Ele fala, busque a paz e siga. É algo que está dentro da gente, é da ordem das nossas escolhas. Sobre isso, Emmanuel, em Psicografia de Chico Xavier, no livro Fonte e Vida, ele faz algumas explicações. Entre elas, ele traz o seguinte: há muita gente que busca a paz, sim. Porém, raras pessoas tentam seguir essa paz. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos. Tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Eu vou ficar tranquilo mesmo depois que os meus filhos entrarem na faculdade. E aí o filho entra na faculdade. E aí começa a arrumar confusão com o filho, porque o filho, de repente, não arrumou a companheira que ele achava que era adequada. Mas eu vou ficar mesmo tranquilo depois que casar. Mas daí arruma confusão porque não está educando do jeito que achava que deveria educar os netos. Né? Não, mas então eu vou ficar tranquila mesmo quando eu conseguir adquirir a minha casa própria. E daí arruma briga dentro de casa. E eu tenho uma colega que disse uma frase que eu nunca vou esquecer: não adianta as paredes brilhando e os corações sangrando dentro de casa. Né? Então, será que vale a pena a gente achar que a paz vai vir de fora? Essa paz, nós precisamos começar a refletir sobre como que nós temos que nos responsabilizar pela paz que nós queremos encontrar dentro de nós. E quem de nós não se preocupa com isso? Quem de nós nunca acordou um belo dia e não começou a pensar nos seus problemas e não começou a pedir socorro? E isso é muito válido, a gente deve realmente pedir socorro quando a gente está aflito. E o socorro sempre vai vir. As inspirações, elas vão vir do alto dos nossos benfeitores quando a gente está aflito e vai orar. Mas apenas a prece, ela vai trazer essa inspiração, mas o nosso movimento em prol
da resolução dos nossos problemas e da busca pela nossa condição melhor, pela nossa evolução, ela é fundamental também. Quem de nós não se preocupou nos últimos anos com a questão da iminência de algumas guerras, sejam elas civis, sejam elas já ocorridas em outros países ou em vias de ocorrer? Quem de nós lembrou de fazer preces pelos nossos irmãos que estavam em guerras em outros países? Ou se preocupou que isso nos afetasse? Quem de nós lembrou de pedir para que essa guerra não viesse até nós? E às vezes esqueceu de pedir pelos que já estavam em guerra, ou ainda que pedisse pelos que já estavam em guerra. Quem de nós se preocupou com a ditadura? Se preocupou de sofrer o que os nossos irmãos de Cuba estão sofrendo agora? Ou outros tantos? Quem de nós se preocupou, já se pegou angustiado com o comportamento dos filhos? Já acontecendo um comportamento preocupante ou em vias de acontecer pelo que a gente vê às vezes na televisão, ou dos coleguinhas, ou alguma coisa, ou pelo que a moda traz, né, pelo que a gente vê às vezes nas redes sociais, ou na música, que se é que algumas das coisas que a gente ouve dá para a gente chamar de música. Ou nos filmes, ou nas produções, ou nas minisséries. Quem nunca se preocupou? Quem já perdeu a paz por isso? Quem nunca levantou a cabeça e a preocupação pedindo que isso não chegasse dentro da sua casa? Ou não se preocupou com o irmão, com o esposo, com uma esposa, com um pai, com uma mãe? Quem se preocupou com isso? Quem já perdeu alguém por isso? Perdeu temporariamente, óbvio. Quem já pediu para que isso não chegasse dentro do seu lar? Coronavírus? Não dá para ver ali, mas... Quem já se questionou por que de tudo isso? Para que de tudo isso? Quem já se questionou quando vai acabar? Quando a gente vai poder vir aqui sem máscara? Quando a gente vai poder aglomerar de novo? Será que vai voltar ao normal um dia? Quem já perdeu algum amigo por política? Ou já perdeu a paz por alguma briga, discussão dentro de casa, em rede social? Ou já teve um problema grave nos seus relacionamentos? E no pacote da política, qualquer outra divergência. Opinião de religião, de qualquer coisa. Quem se incomodou com fofoca? Quem já teve um coração partido porque alguém falou, eu sou seu amigo, então eu vou te contar. Fulano anda falando isso e aquilo de você. Você precisa saber quem fulano é. Quanto essas coisas tiram a nossa paz, as críticas. Quem já teve o orgulho ferido por receber uma crítica? Quem de nós perdeu a paz por todas essas coisas? E quando isso acontece, quem de nós já desejou resolver esses problemas com um discurso de ódio? Eu deveria ter ido lá e feito tal coisa. A solução para tal problema nesse país é a gente fazer isso e aquilo. A solução para tal problema no mundo é XYZ. E será que a gente consegue resolver e plantar a paz com um discurso de ódio? Olhem um exemplo de Mahatma Gandhi. Ele libertou um povo sem derramar uma gota de sangue.
E às vezes a gente não consegue resolver um problema dentro da casa da gente com uma pessoa que a gente ama, sem ferir com as palavras. Não nos sintamos mal. Isso faz parte ainda do nosso estágio evolutivo. Todos nós fazemos isso. Mas todos nós precisamos caminhar para frente e nos propor a devagar e deixando de fazer. Não é ficar parado e nem andar para trás. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Palavras de Jesus. Ir ao Pai não significaria encontrar a paz? Não poderíamos talvez atribuir um dos significados possíveis? Não seria algo parecido? Encontrar algo de bom? Encontrar a Deus, se não por Ele? Mas como por Ele? Ele vai pegar a gente no colo e vai carregar lá? Ou é através dos exemplos que Ele nos deixou? E que exemplos Jesus nos deixou? Para que a gente encontre essa paz. Para que essa paz possa brotar dentro dos nossos corações. Como nós podemos ir ao Pai por Jesus? Para que a gente lembre e se motive, a gente precisa entender e lembrar da lei da atração, né? Antes da gente fazer essas escolhas lá atrás, porque quando a gente foi relembrando, quanto que dói tudo aquilo que a gente passa, né? Quando a gente é vítima de uma fofoca, quando a gente briga, quando a gente se preocupa com a Covid, quando a gente também faz todas essas coisas, né? A gente não é só vítima dessas coisas, né? A gente faz e sofre, e vem dos dois lados. Tudo isso vem dos dois lados. Só que o que a gente faz, a gente atrai. Agora, se a gente segue o exemplo de Jesus, o que será que a gente vai estar atraindo? Será que a gente não vai estar atraindo coisas melhores? Essa paz começa a brotar e vem coisas melhores? Quando nós ficamos chocados com o comportamento de irmãos nossos, ainda que a gente não tenha a intenção inicial de ferir ninguém, quem de nós lembra de telefonar para o nosso amigo e falar, viu? Eu fiquei assim meio espantado com o que você fez. Vamos conversar, não foi legal? Vem me explicar o que você fez. Em vez de fazer isso, gente do céu, você viu só fulano, meu Deus, não esperava isso dele. Você nem sabe da última. Ah, não, mas é que eu precisava desabafar. Eu falei só para alguém de confiança que não ia passar para frente. Mas esse também falou para alguém de confiança que não ia passar para frente, e aquele também vai falar para alguém de confiança que não vai passar para frente. E quem de nós lembra de falar com a pessoa? É só discar o número. Não consegue falar? Manda um WhatsApp. Não precisa nem ser e-mail. Ai, pode se ofender, muito mais com a fofoca. E se a gente fala com jeitinho e o que vem no coração é verdadeiro, a pessoa não vai se ofender. Se é verdadeiro, de verdade mesmo, a pessoa não vai se ofender. Pode ser doído ouvir, né? Mas se ofender, não.
Quem de nós lembra de fazer uma prece por aqueles irmãos nossos que estão em falta e a gente não tem acesso? Às vezes figuras públicas que a gente vê cometendo erros. E a gente não tem acesso a essas figuras, mas eles também são filhos de Deus. A gente lembra de fazer preces por eles. Quando nós observamos os erros deles, porque eles também vão ter encarnações para corrigir essas falhas. E se fôssemos nós naquelas falhas, a gente gostaria que os nossos irmãos fizessem preces por nós, né? A gente nem sabe se a gente não faria as mesmas falhas. É aquela velha história, né? Será que eu não faria ou será que eu não fui tentado igual? Como eu queria que fosse comigo se eu estivesse naquele lugar. E se eu realmente não faria, que bom que eu não faria. Mas alguém precisa ajudar quem faria. Nem que seja com uma prece. E quem de nós lembra de perdoar aqueles que nos ofendem de verdade? Como é gostoso o sabor do perdão. Parece que saem toneladas das costas da gente. Toneladas. Vocês já experimentaram o sabor do perdão? Como a gente fica leve. Como a gente é presenteado com a paz que às vezes a gente pede de presente nas orações. Mas o presente quem pode dar para a gente é a gente mesmo. Porque vamos lembrar que ninguém vai dizer, nossa, tive uma briga, hoje de manhã meu dia foi ótimo, passei uma raivinha danada de boa. Ninguém diz isso. E o perdão não é um ato instantâneo. Ninguém vai dizer, eu fui numa palestra sexta-feira e eu vi que tem que perdoar, então amanhã, sábado de manhã, eu perdoei todo mundo que eu estou brava. Não é assim, o perdão é um processo. A gente começa tentando entender as razões da pessoa, aí depois a gente vai trabalhar o nosso orgulho. Aí às vezes isso demora dias, meses. Aí quando a gente entende bem as razões da pessoa, a nossa raiva já diminuiu. Aí o nosso orgulho já não está mais tão inflando o nosso ego. Aí a gente já está mais calmo e o processo do perdão vai acontecendo. Quando a gente perdoa. Passou. É um processo, não é um... Tá bom. Senão fica uma coisa meio... né? Meio assim... Não é automática. Mas a gente precisa se trabalhar. Quem de nós lembra de manter bons hábitos? Hábitos de saúde não é só passar álcool gel, lavar a mão e pôr máscara. E pedir que Deus me dê saúde e que o resto eu corra atrás. A gente tem que correr atrás de saúde também. A gente tem que fazer caminhada. A gente tem que, não é me dê saúde, já deu o corpo. Quando a gente nasceu, tá louco de bom. O resto é a gente que tem que cuidar. É fazer um exercício, é cuidar da alimentação, é cuidar os sentimentos que também influenciam na saúde, inclusive social. E esse sentimento de paz, ele vai também influenciar em tudo aquilo que a gente pede, né? Nesses hábitos de convivência, nesses hábitos saudáveis. Isso tudo são condições que nós podemos implantar devagarzinho no nosso dia a dia e que vão nos ajudar a ir construindo um caminho de paz dentro da gente. Mudando. Dificilmente numa condição assim, usual,
a gente vai encontrar uma paz, talvez como Gandhi, muito menos como Jesus encontrou imediatamente. Mas a gente precisa começar a dar os primeiros passos. E a gente pode encontrar uma paz muito boa. Cuidar da vida, da nossa fé, da nossa vida espiritual, é uma coisa que alimenta muito a nossa paz. Nos conecta com os nossos benfeitores. Quando nós oramos, vocês sabem, nós conseguimos, então, ser melhor inspirados, né? Pelos nossos benfeitores e receber melhor as inspirações que a gente precisa para as agruras do dia a dia, para as provações que a gente vai ter que passar, para as, enfim, né, para as nossas dificuldades cotidianas, para as coisas que nós viemos aprender nessa nossa passagem aqui. Se nós vamos passar por dificuldades, certamente elas têm algo a nos ensinar. E a prece, ela vai nos facilitar essa aprendizagem. Em vista da inspiração que a gente vai estar mais aberto a receber. É como se a gente tivesse um acesso melhor a uma inspiração, a uma vivência melhor de tudo isso. Ela eleva os nossos pensamentos, porque ao orar, a gente vai compartilhar com Deus, com o nosso Mestre Jesus, com os nossos benfeitores, aquilo que está acontecendo com a gente. Mas a gente também vai agradecer. Então, nós vamos deixar as nossas preocupações de lado um pouquinho. Lá atrás, tudo isso aqui, a gente compartilha, mas o nosso pensamento está voltado para que as coisas vão dar certo, porque tem alguém cuidando de mim. E eu estou com fé. E aí, orando, eu vou acabar tendo que agradecer, porque eu não sou mal educado também, né? Na hora de orar, por favor, eu preciso agradecer. E ao agradecer, eu vou precisar lembrar tudo de bom. E a minha mente vai começar também a focar nas coisas boas. Então, eu não estou lá o dia inteiro, meu Deus, a minha vida é horrível, porque eu tinha que resolver isso, porque eu tinha que resolver aquilo, e essa pandemia, e não sei o que lá. Não. Aí, na hora de orar, como eu sou bem educada, eu vou agradecer. Nossa, mas eu tinha que agradecer tal coisa. Aí eu começo a ver quanta coisa boa tem na minha vida que eu esqueci o dia inteiro. E se isso vira um hábito, é mais fácil encontrar paz. Né? Desenvolver ela dentro da gente. Então, a oração é uma coisa muito importante, essa conexão com o divino, essa conexão com Deus, diária. E a oração espontânea, esse conversar. E às vezes a oração é até admirar um pôr do sol, ficar pensando, nossa, como Deus é bom, né? Olha que coisa mais linda esse pôr do sol. Ou o nascer do sol. A reflexão que a gente faz das coisas da vida, né? O sorriso de um filho, ter um ente querido por perto, né? Tantos agradecimentos a gente tem para fazer, ter amigos, ter com quem contar. Isso é a paz que a gente pode encontrar. Quem lembra de tolerar, eu não concordo com isso ou aquilo, mas eu preciso tolerar, seja o que for. Opiniões diferentes, jeitos diferentes de ser, de se apresentar.
de pensar. Se todos nós fôssemos iguais, pensássemos iguais, não haveria evolução na Terra. A diferença é importante, ela soma. De opinião, de personalidade, tudo. Com ética, com respeito. E assim cada um encontra um jeitinho de desenvolver a paz dentro de si. Lembrando os caminhos percorridos e exemplificados pelo nosso Mestre Jesus. Ele é o caminho. É a Ele que a gente precisa seguir e Ele é o nosso exemplo. Muito obrigada.